Olá, irmãos, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um estudo bíblico. Nós estamos aqui pelo canal do YouTube da Sexta Igreja. Queremos dar as boas-vindas a você que nos acompanha aqui pela primeira vez. Toda quarta-feira, neste mesmo horário, nós temos um encontro marcado, um tempo de estudarmos a palavra de Deus, e nós temos acompanhado às quartas-feiras a série de mensagens Fé Aprovada. Mas antes de nós darmos continuidade ao nosso estudo bíblico, eu gostaria de lembrar os irmãos que no próximo domingo nós teremos dois encontros, às 17 e às 19 horas. Nós vamos dar continuidade à celebração dos 30 anos da Sexta Igreja. E no próximo domingo nós teremos um musical, mas aqueles irmãos que não puderem estar aqui conosco poderão acompanhar de casa pelo canal do YouTube a nossa transmissão ao vivo, que vai acontecer às 17 horas. Então participe da celebração dos 30 anos de organização da Sexta Igreja. Eu quero também lembrar os irmãos que na próxima sexta-feira, às 5 horas da manhã, nós teremos mais um encontro da oração da madrugada, o clamor pela família. E convidamos você e a sua família para participarem conosco na sexta-feira, a partir das 5 horas da manhã. Toda sexta-feira, nesse horário, nós estamos reunidos aqui no templo, orando, clamando a Deus para que abençoe a nossa vida e, de forma especial, cada família da Sexta Igreja. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo bíblico com a série Fé Aprovada. Temos estudado de forma expositiva a carta de Tiago, uma das cartas do Novo Testamento, e eu quero convidá-lo nesse instante a acompanhar comigo a leitura do texto bíblico que vai aparecer no seu vídeo. Tiago, capítulo 5, versos 7 a 10. Nós chegamos agora no segundo parágrafo do capítulo 5, o penúltimo parágrafo desta carta. E nos diz assim, Tiago: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Queridos, Tiago, o autor desta carta, era um dos pastores da igreja de Jerusalém. Tiago, ele foi um dos irmãos de Jesus, e ele escreve essa carta para trazer consolo e conforto para os crentes ali do primeiro século. Vale lembrar que a igreja primitiva, ela estava enfrentando várias perseguições, muitos cristãos convertidos tinham que sair da cidade de Jerusalém ou tiveram que sair de várias regiões ali e se esconderem em vários lugares devido à perseguição do Império Romano. E Tiago, ele escreve essa carta para encorajar, para fortalecer aqueles crentes que estavam vivendo sobre a perseguição, estavam sendo perseguidos pelo fato de anunciarem o Evangelho de Cristo Jesus. E o intuito de Tiago aqui, então, é encorajar os crentes a enfrentarem as provações, as perseguições de cabeça erguida, olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. E Tiago aqui, a partir do versículo 7 do capítulo 5, ele vai falar sobre a paciência. Ele vai chamar a atenção da igreja daquela época e a igreja de hoje a viver essa paciência segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus. Então o tema principal aqui dos versos 7 a 11 é o tema paciência. É interessante nós percebermos que Tiago está tratando desse tema paciência num contexto de tribulação, num contexto de provação, num contexto de dificuldades. Nos versículos anteriores que nós estudamos na semana passada, os versos de 1 a 6 do capítulo 5,
Tiago falou sobre a injustiça social, sobre como os ricos estavam tratando os pobres, os necessitados, como que era o comportamento dos ricos arrogantes que estavam vivendo na contramão do Evangelho de Cristo Jesus. E Tiago, então, nesse contexto de dificuldade, nesse contexto de injustiça social, de perseguição, de insegurança, de falta de esperança, ele chama a atenção, então, da igreja a viver de forma paciente. É importante nós falarmos sobre esse tema paciência, uma vez que todos nós precisamos de paciência, principalmente nos momentos de dificuldades. Nós estamos enfrentando uma pandemia. A cada dia nós temos que conviver com uma nova dificuldade, uma nova realidade que traz tribulação à nossa vida, ao nosso coração. E durante esse tempo de dificuldade, a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos de paciência. Você tem sido uma pessoa paciente? Você tem buscado em Deus a paciência para enfrentar as lutas, as dificuldades da vida? É hora de nós vivermos de forma paciente. Não é momento de você murmurar, não é momento de você jogar a toalha, desistir da vida, desistir dos planos que Deus tem para você. Mas nesse tempo de dificuldades, nesse tempo difícil que você está enfrentando, é necessário, é importante que você seja paciente. E como que nós podemos viver essa paciência? Onde buscar essa paciência? A palavra de Deus aqui nos ensina que essa paciência, ela pode ser uma realidade na nossa vida, porque Jesus Cristo está voltando. Então a igreja pode ser paciente nos nossos dias, porque diz o Evangelho, diz a palavra de Cristo, que o Senhor, o Salvador, Ele está voltando. Essa é uma realidade que aquieta o nosso coração, que dissipa toda dificuldade, que traz alento à nossa alma, saber que Jesus Cristo, Ele está voltando. A nossa vida aqui nesse mundo, ela é passageira, ela é transitória. Nós não ficaremos aqui nesse mundo para sempre. O sofrimento não será eterno. É importante você lembrar disso. Jesus Cristo está voltando. E se Cristo está voltando, nós podemos ser pacientes durante esse período. E no versículo 7, Tiago nos diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Essa paciência, ela tem uma duração, ela tem uma validade. E Tiago aqui nos ensina que essa validade é até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, o que nos motiva a vivermos pacientes nesses dias atribulados é saber que Cristo Jesus está voltando. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. O interessante é que Tiago aqui, ele está falando para uma igreja atribulada. Como eu disse anteriormente, uma igreja que estava enfrentando várias tribulações. Uma igreja que estava sendo perseguida. E Tiago convida essa igreja a ser paciente. E Tiago aqui no versículo 7, ele dá um exemplo para nos ensinar sobre essa paciência. E o exemplo que Tiago aqui usa no versículo 7 é o exemplo do agricultor, que prepara a terra, lança a semente e com paciência ele espera o fruto da terra. A gente sabe que o agricultor, ele não pode ser impaciente, porque depois que ele limpa a terra, depois que ele prepara a terra, ele lança a semente, a única coisa que ele tem para fazer, a única coisa que lhe resta é esperar essa semente germinar, é esperar a chuva do outono e do inverno. É hora desse agricultor, então, aguardar a colheita. Não adianta ele ficar impaciente, não adianta ele murmurar, não adianta ele ficar agitado de um lado para o outro, se o fruto da terra ele só vai surgir
com o tempo. E Tiago, então, ele diz que o agricultor, ele precisa ser paciente, ele precisa aguardar o precioso fruto da terra. E assim nós precisamos também viver a nossa vida. Precisamos ser pacientes nas tribulações, precisamos ser pacientes no sofrimento, até a vinda de Cristo Jesus. E não há nada que façamos para adiantar a vinda de Cristo. Não há nada que façamos para amenizar essa espera, a espera do sofrimento que acaba, a espera de um sofrimento que um dia vai terminar. Então, queridos, nós precisamos seguir os passos de um agricultor que espera com paciência o fruto da terra. E o versículo 8, Tiago diz: sede, pois, pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A expressão a vinda do Senhor aparece aqui nesse capítulo 2 vezes, no versículo 8 e no versículo 9. Mas o que é a vinda do Senhor? A vinda do Senhor é o retorno do nosso Salvador. Jesus já veio uma vez e diz as Escrituras que ele voltará. Essa é a segunda vinda de Cristo Jesus. E Tiago, então, ele nos diz que essa vinda está próxima. E de fato nós precisamos aguardar, porque Jesus está prestes a voltar. Quantos sinais que a palavra de Deus nos ensina já se cumpriram sobre a segunda vinda de Cristo. Tiago está nos ensinando aqui que nós precisamos ter foco, precisamos ter um alvo firmemente estabelecido. É isso que significa a expressão fortalecei o vosso coração. Você tem um alvo estabelecido? Você sabe onde você quer chegar? O que você deseja alcançar? E nós precisamos ter como foco a segunda vinda de Cristo. Temos que ter perseverança, precisamos crer, precisamos acreditar que Jesus está prestes a voltar, Jesus está à porta. Quando nós temos foco, quando nós estabelecemos um alvo para a nossa vida, a gente não se perde no desespero desta vida grosseira. Quando a gente assume um alvo, nós não ficaremos transtornados, não ficaremos desesperados com os problemas da vida, com as aflições que esse mundo traz ao nosso coração. E no verso 9, Tiago continua: irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Durante a provação, durante o sofrimento, nós não podemos nos queixar uns dos outros, porque a nossa reação, a nossa atitude, muitas vezes diante das dificuldades da vida, é reclamar das pessoas que estão à nossa volta. A gente acaba perdendo o controle, a gente deixa que o sofrimento domine a nossa vida, a gente permite que as dificuldades da vida controlem os nossos pensamentos e os nossos comportamentos, e a gente começa a machucar as pessoas que estão à nossa volta. Então a orientação de Tiago aqui é que nós não venhamos queixar uns dos outros, reclamar uns dos outros, para que não sejamos julgados. E ele vai dizer no finalzinho do versículo 9, eis que o juiz está às portas. Nós sabemos que o juiz é o nosso Deus. Esse Jesus que voltará, diz as Escrituras que ele julgará os vivos e os mortos. E Tiago continua no verso 10, irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Aqui no versículo 10, Tiago nos ensina que nós devemos tomar como modelo a paciência e a forma com que os profetas encararam os sofrimentos. Olha que interessante. É hora de você olhar para o Antigo Testamento. É hora de você aprender com os profetas lá do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. E você vai perceber como eles eram pacientes durante as dificuldades. Ali você vai perceber como que eles reagiram diante do sofrimento. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós aprendemos com homens e mulheres de Deus que viveram no passado e que fizeram diferença, que não se desesperaram diante das lutas,
mas que tiveram paciência, que conseguiram dominar as circunstâncias quando estavam enfrentando as dificuldades. Então, queridos, a vida com Deus implica em grandes provas e grandes dificuldades. Os homens de Deus no passado, todos os homens de Deus enfrentaram dias difíceis, dias nublados, e assim é a nossa vida. Na medida que nós vamos caminhando com Deus, na medida que nós vamos experimentando os milagres de Deus, na medida que nós vamos conhecendo a Deus, nós vamos então encarando as dificuldades e as lutas da vida. E no verso 10, Tiago continua: tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Nós aprendemos aqui que antes de Deus nos usar, Ele quer esculpir o caráter dele na nossa vida. Sempre quando Deus quer usar um homem ou uma mulher, sempre quando Deus quer fazer do homem um instrumento nas suas mãos, Ele então permite que o sofrimento seja presente sobre a vida daquele homem ou daquela mulher, para que assim a imagem de Cristo seja esculpida sobre ela ou sobre ele. Assim é na nossa vida. Deus quer esculpir em nós a sua imagem. E é por isso que Ele usa o sofrimento. É por isso que Ele usa as dificuldades. É por isso que Deus permite que eu e você enfrentamos as lutas da vida, para que assim nós tenhamos o caráter de Jesus Cristo. Que nós sejamos semelhantes ao nosso Senhor, ao nosso Salvador. Lá em Mateus capítulo 5, Jesus está reunido com seus discípulos ali no Sermão do Monte e Jesus diz o seguinte: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Tiago nos ensina aqui na sua carta, e Jesus ensina lá em Mateus capítulo 5, que vale a pena nós enfrentarmos as perseguições. Vale a pena vivermos o sofrimento. É bem-aventurado, mais feliz, aquele que vive as provações. E o ensino de Tiago aqui no capítulo 5 é que nós venhamos enfrentar essas perseguições, essas provações, com paciência. Que nós possamos aguardar em Cristo, que nós venhamos esperar em Cristo, que nós tenhamos a convicção, a certeza de que Jesus está voltando e que se Jesus voltará, o nosso sofrimento também um dia vai acabar, o nosso sofrimento um dia vai deixar de existir. Essa é uma realidade presente, essa é uma realidade que Cristo Jesus há de manifestar, que o Deus eterno há de cumprir na nossa vida. Que Deus abençoe sua vida, que Deus continue fortalecendo seu coração, que você tenha paciência ao passar pelas tribulações, que você possa guardar a vinda de Cristo e que você possa guardar essa vinda com paciência, que você possa se espelhar nos profetas do Antigo Testamento, que você possa aprender com homens e mulheres de Deus, narrados das Escrituras, que tiveram várias experiências, mas que ainda hoje tem muita coisa para nos ensinar. Que nós possamos imitar os homens do passado que estão presentes no Antigo Testamento, homens e mulheres que deram testemunho, que marcaram o seu tempo, a sua geração, ao enfrentarem as dificuldades da vida com força, com perseverança, com ousadia. É isso que Tiago nos ensina aqui. Vamos olhar para esses exemplos de profetas, de homens, de mulheres nas Escrituras, que ainda hoje tem muita coisa para nos ensinar. Na semana que vem, nós vamos ver alguns exemplos de alguns homens do passado e que Tiago faz questão de registrar aqui na sua carta, que marcaram a sua geração, o seu tempo, com a paciência diante das perseguições e das dificuldades. Então, na próxima semana, nós daremos continuidade ao estudo do capítulo 5. Que Deus abençoe sua vida, que Deus continue te guardando, protegendo o seu coração e que você receba de Deus a paciência que você precisa para viver a vida. Vamos orar, vamos encerrar esse momento
E se Deus quiser, na próxima semana, nós estaremos juntos mais uma vez. Ore comigo. Querido Deus, nós te louvamos porque o Senhor tem sido gracioso para conosco, o Senhor tem nos ajudado das nossas dificuldades e nós clamamos ao Senhor, nos dê paciência, tire de nós toda impaciência, tire de nós toda preocupação demasiada, nos dê tranquilidade, Senhor, para enfrentarmos as lutas e as dificuldades da vida. Abençoe a vida dos meus irmãos que estão acompanhando essa transmissão, que o Senhor fale ao coração deles, que o Senhor continue ministrando a tua vontade sobre a vida do teu povo. Fortalece, ó Deus, a tua igreja. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos ficando por aqui. Deus abençoe sua vida. Tenham todos uma excelente noite e até a próxima semana.